O nome pós-apocalíptico surgiu após meses pensando em um nome. Quando eu tive a ideia do canal, eu pensei em várias pautas para vídeo, eu conversei com várias pessoas, eu tive várias ideias legais, porém eu nunca conseguia chegar ao nome. Depois da virada de ano novo, pensando no ano tão difícil que a gente enfrentou, 2020, eu cheguei a esse nome, pós-apocalíptico. Não é preciso citar aqui as várias dificuldades que o mundo passou no ano passado. Só de se estar em uma pandemia na qual milhões de pessoas morreram já é um desafio muito grande. Junto a isso, a eterna quarentena que a gente passou e ainda está passando, além de algumas outras dezenas de tragédias que a gente viu. Então, pensando no ano que a gente enfrentou, cheguei a esse nome. No entanto, além de estar num quase cenário real pós-apocalíptico, eu acho que hoje, mesmo com todas as nossas dificuldades, a gente ainda tem uma estrutura muito melhor para enfrentar esse tipo de coisa do que a humanidade tinha um tempo atrás. As pragas do passado, como a peste negra, a peste de Justiniano, a gripe espanhola, são a prova disso. É inegável que estamos muito mais preparados para enfrentar esse tipo de coisa, mas, além disso, de uma maneira geral, vive-se melhor hoje do que há um tempo atrás. O capitalismo nos trouxe um conforto nunca antes visto e a qualidade de vida aumentou consideravelmente. A fome, de uma maneira geral, também diminuiu bastante no mundo todo. Além de estar em um metafórico cenário pós-apocalíptico depois de 2020, a gente também está num cenário pós-apocalíptico depois do século XX. O século XX foi realmente um século onde muitas coisas ruins aconteceram, como a própria gripe espanhola que eu já comentei aqui. Mas, além disso, por exemplo, as grandes guerras mundiais, a Guerra Fria que veio depois, as ditaduras pela América Latina, enfim. Todo esse sofrimento do passado e o fato de tê-lo superado e viver hoje num mundo mais estável nos passa uma sensação momentânea e, principalmente contemporânea, de paz. Afinal, mesmo que não pareça, eu acho que o Ocidente tende cada vez mais a trilhar os caminhos da liberdade. Porém, esse sentimento nos afasta do que muitos outros lugares do mundo, fora da nossa bolha, estão passando. O Oriente, por exemplo, mesmo passando uma imagem zen de profundidade espiritual para a maioria das pessoas, vive uma verdadeira distopia na maioria dos países. E aqui a gente chega num ponto muito importante, no qual é possível se apontar um paradoxo. O mundo contemporâneo vive um período de tranquilidade em relação ao passado, como foi apontado, ou estamos em uma realidade distópica? É notado nas distopias clássicas, como por exemplo em 1984, um autoritarismo de Estado, ou seja, uma sociedade na qual o Estado controla tudo e o indivíduo tem que se contentar com o mínimo de liberdade que, por pouco, ainda não lhe foi tomada. E é exatamente esse o caso da China hoje, um Estado autoritário que controla a vida de todos os seus cidadãos. Eu poderia falar sobre as inúmeras acusações de atentados contra os direitos humanos, da falta de liberdade de expressão, da liberdade política, liberdade de imprensa, da extremamente nociva política de uma só China, da absurda pressão que ocorre em Taiwan, em Macau, Hong Kong, Tibete, nas brigas por territórios com quase todos os seus vizinhos, como por exemplo a Índia. A China faz tanta coisa errada que é preciso fazer um vídeo só para ela. Mas hoje eu quero focar no que, para mim, é a pior das coisas que a China faz, o caso uigure. Os uigures são uma etnia que vive na província de Xi Jinping. Como o atual território chinês é extremamente recortado e artificial, eles são um povo com uma cultura bem diferente do estereótipo chinês. Estão mais próximos aos seus vizinhos muçulmanos e, aliás, eles são de origem muçulmana. A província em questão é a mais vigiada do território chinês. Tem um canal de mochileiros viajantes chamado Mundo Sem Fim, que eu pessoalmente gosto muito, que esteve na região e provou do seu autoritarismo.
A província é extremamente controlada, extremamente militarizada e o Estado está presente em tudo. O governo chinês, unipartidarista, controlado pelo Partido Comunista da China, tem desenvolvido tecnologias de reconhecimento facial para ter ainda mais controle do que todos estão fazendo a todo tempo. Bem parecido com o Grande Irmão, né? Porém, a situação ainda piora. Esse mesmo governo, que é tão centralizado, tem promovido o genocídio do povo uigure. Na região onde essa etnia vive, foram estabelecidos campos de reeducação, nos quais eles são obrigados a sofrer uma lavagem cerebral para engolir goela abaixo a política chinesa. Os que não aceitam a opressão morrem. Isso já foi exposto por diversos jornais e estudos ao redor do mundo. O próprio Canadá reconheceu isso recentemente, e, mesmo assim, a ditadura chinesa insiste em negar essa realidade. Além da China, outro país que sofre bastante com a violência estatal são as Filipinas. O presidente, Rodrigo Duterte, declarou uma ferrenha política de guerra às drogas com muita violência estatal. Ele deixou uma mensagem de Feliz Natal há poucos anos, reforçando essa política de violência que ele queria empregar. Só isso já deixa bem claro o que está rolando no país. As milhares de pessoas que estão morrendo e sofrendo por causa disso, e ainda tem muito material que você pode encontrar na internet sobre, como, por exemplo, o podcast GeoPizza, o qual eu indico bastante, fez um episódio sobre o assunto recentemente. No podcast, eles indicam várias fontes onde se pode encontrar mais informações sobre. E uma delas que me tocou muito foi uma reportagem do The New York Times, na qual eles mostram algumas fotos da realidade no país. Além disso, eles também indicam um livro da senadora Leila de Lima, que chegou a ser presa no país, chamado Fight for Freedom, que me interessou bastante, eu peguei para ler e também super indico. O último país que eu quero falar aqui é o Turcomenistão, mas não se engane, há muitos outros países no Oriente e também no Ocidente, nos quais o povo está sofrendo extrema violência estatal. A primeira vez que eu me dei conta do que está rolando nesse país foi quando eu assisti ao documentário Dark Tourist, na Netflix. Para entrar, o apresentador da série, David Farrier, teve que se passar por um jornalista esportivo, já que estava acontecendo uma espécie de torneio de esportes asiáticos quando ele foi. O jornalista mostra como o governo também controla tudo por lá. Monitoraram a chegada dele e até tentaram escutar o que estavam falando quando ele estava no elevador. Além disso, é mostrado como o ditador lida com quem tenta o criticar. Enfim, como eu disse antes, essa terrível situação não se limita só a esses países. Muitos outros também têm muitos pontos em comum aos que eu trouxe e também estão em situação complicada, como a Coreia do Norte, Venezuela, Nicarágua, Myanmar, Camboja e Indonésia. É interessante pensar em quantas pessoas enfrentam essa realidade diariamente. A China, por exemplo, tem uma população de mais de 1 bilhão de pessoas. Logo, se a gente contar que no mundo existem pouco mais de 7 bilhões de pessoas, mais de 1/7 da humanidade está inserida nessa realidade. Isso significa que, para pelo menos 1/7 da nossa espécie, nós sim vivemos em uma distopia.